renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti, Senhor. Muito obrigado por mais este nosso momentos de fé. Quero chegar até a sua casa, saudando a você e a todos os seus. É uma alegria estarmos juntos. Estamos em tempo forte de oração. Estamos na Quaresma. Esta experiência que a Igreja nos convida a fazer, orientando-nos na fé, seguindo os passos de Jesus, seguindo as orientações de nossa doutrina cristã católica. É uma alegria, quero saudar você que está em casa, quero saudar a todas as pessoas que também estão nos acompanhando pela internet, por meio do site da TV Canal 20 e também aquelas pessoas que posteriormente nos acompanharão pelo Facebook da Paróquia Mãe Rainha, assistindo também os nossos programas que lá serão postados. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos. E, como você pode perceber, nós cantamos: renova-me, Senhor. O tempo da Quaresma é um tempo de renovação. O nosso tema hoje é a espiritualidade da Quaresma. E nós temos a alegria de ter em nossos estúdios, aqui no Canal 20, a presença do Padre Reginaldo Cordeiro de Lima, pároco lá da Paróquia Santos Reis. Seja bem-vindo, Padre Reginaldo. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, é uma graça especial estarmos aqui para falarmos de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira assim muito especial nesse período intenso da Quaresma, envolvendo uma semana maior da nossa vida cristã, onde nós vamos entrar profundamente no coração do apaixonado pela humanidade, que é o Senhor Jesus. De fato. Para nós, Padre, é sempre um desafio, né? Eu já estou há algum tempinho aqui, o pessoal já me acompanha por aqui, para nós é sempre desafiador, né? Mas eu sempre gosto de olhar e me referir a você que está em casa, sentindo como se eu estivesse dentro da nossa paróquia, dentro da nossa igreja e falando ao povo de Deus. E o curioso é que aqui a gente chega mais longe ainda e atinge muito mais gente. Então, é uma alegria poder tratar desses assuntos importantes para a nossa vida de fé. Aqui no nosso programa, sabendo que tanta gente em casa está nos acompanhando, Padre Reginaldo. Fala um pouquinho de você, da experiência que está fazendo, embora eu já tenha dito que está no Santos Reis, mas, Padre, se apresenta. Conta mais detalhes do Padre Reginaldo para nós, antes mesmo de entrarmos, propriamente dito, no tema do dia, que é a espiritualidade da Quaresma. Eu agradeço a oportunidade de estar com o nosso irmão no sacerdócio, Padre Jário, e poder falar da consagração que o Senhor realizou na minha vida e consagração que estou procurando vivê-la intensamente aqui na Igreja Particular de Montes Claros, precisamente na Paróquia Santos Reis. Há 8 anos que nós estamos aqui, foi a convite de Dom Geraldo Magela e agora confirmado e apoiado, abençoado pelo atual pastor da Igreja de Deus aqui em Montes Claros, Dom José Alberto Moura. Então eu venho da Bahia, fiz uma experiência de longos anos na Congregação dos Padres Passionistas, palavra que vem da língua latina, passio, paixão, paixão de Cristo, que é a grande demonstração do amor de Deus
para com a humanidade. Eu venho revestido dessa espiritualidade e tenho procurado viver isso, anunciando o Evangelho da Paixão ali no território da Paróquia Santos Reis, que é uma paróquia desafiadora. A Paixão de Cristo continua presente ali, sobretudo na face de tantas pessoas sofredoras daquele bairro. Que bonito. Olha, o padre Reginaldo falou muito bem aí de toda a sua experiência, né? Passionista, gostei muito da tradução, né? Passionistas, relacionada à dimensão da paixão, e o senhor que vem de uma história de uma formação, né? Exatamente. De profunda intimidade com a paixão de Cristo. E é exatamente a paixão de Cristo a causa do nosso tema. Isso. É exatamente a paixão de Cristo a causa de nossas reflexões nesses nossos encontros, porque estamos fazendo uma caminhada para a Páscoa do Senhor e nós queremos exatamente levar para você de casa reflexões que ajudem na tomada de consciência da importância da Quaresma, da espiritualidade que ela nos propõe, a importância da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos nós. É bonito aquilo que a nossa igreja propõe para toda a humanidade, evidentemente tirada da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, a organização dela nos tempos litúrgicos. E o tempo auge na nossa vida de igreja é o tempo da Quaresma, porque se trata de um grande retiro que toda a igreja de Deus faz no mundo inteiro para que nós possamos celebrar o dia que fundamenta a nossa fé, que é a ressurreição de Jesus, que é o motivo pelo qual nós somos cristãos e anunciamos essa verdade, que existe céu, existe eternidade, porque Jesus ressuscitou. Esse é um grande acontecimento. Na Quaresma nós caminhamos para esse encontro. E todo encontro importante exige de nós uma preparação muito bem feita. Ninguém vai a um encontro de uma pessoa que você gosta, que você ama, sem uma preparação muito bem feita, sem você se preparar realmente interno e externamente. Por isso é que a igreja é muito bonita, ela não faz as coisas de forma aleatória, de forma desorganizada, mas fundamentada na palavra de Deus, ela organiza todo ano para que nós cristãos, para que nós católicos possamos aprender de todos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, desde a sua encarnação até a sua ressurreição. De fato, padre. Padre, a gente já está entrando no conteúdo, né? E a riqueza dele nos proporciona isto. Então, quando eu fiz o convite para o senhor vir o nosso programa, falar para as pessoas que estão em casa, quem nos acompanha, da espiritualidade da Quaresma, o que o senhor pode dizer para nós, assim, a mais do que o senhor já disse, para início de conversa? A Quaresma também é da língua latina, quadragésimos, 40 dias. 40 dias de preparação para celebrarmos o grande acontecimento que marca a história da humanidade. E esses 40 dias está fundamentado na palavra de Deus. Mais uma vez eu quero que você acompanhe essa reflexão, porque tudo na igreja não acontece por acaso, não é fruto da mente de um papa, de um bispo, de um padre, de uma filha, de um teólogo. Tudo é aurido, é tirado da palavra de Deus. Então, começando pelo livro do Êxodo, capítulo 3, quando Moisés é chamado por Deus, depois daquele encontro na sarça ardente, no monte Horebe, o monte do encontro com Deus, o monte de Deus, a montanha de Deus. Deus pede a Moisés, concede a Moisés a missão de tirar o seu povo que estava escravizado no Egito. E Moisés passou 40 dias no monte Sinai, depois que caminhou com o povo de Deus deserto afora, 40 dias em oração até receber as tábuas da lei, os mandamentos. E 40 anos esse povo também peregrinou no deserto, uma terra que Deus prometeu, a terra prometida, onde jorra leite e mel, na linguagem bíblica, que quer dizer liberdade e felicidade. Leite e mel significa isso, traduzindo, a Bíblia quer dizer que todos nós fomos criados para felicidade, usando bem a liberdade, que é um dom precioso que Deus nos deu, do qual nós não abrimos mão. Elias também, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, 19, passou 40 dias na montanha para ver, caminhou 40 dias até o monte Horebe.
para ter experiência com Deus na brisa leve e depois enfrentar a rainha Jezabel, que o ameaçava de morte, porque Elias matou os 40 falsos profetas de Baal. 40 dias Jesus jejuou no deserto antes de iniciar a sua missão. E ali foi tentado e venceu as tentações. A espiritualidade da quaresma é exatamente essa. É um caminhar seguindo os passos de Jesus para que nós possamos vencer todos os obstáculos que são colocados na trajetória minha, sua, de todos aqueles que são cristãos, são católicos, são seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, padre, que o senhor colocar essa dimensão do caminhar seguindo os passos de Jesus, né? Eu andei comentando com algumas pessoas que traria alguns sacerdotes aqui para falar sobre essa espiritualidade da Semana Santa, trabalhar sobre essa dimensão do que a igreja pensa com a quaresma, né? E aí o senhor coloca, não foi uma coisa aleatória, não é uma coisa pensada por um só. O que eu acho lindo também na harmonia da nossa igreja é isso. É um pensamento amplo que é coroado com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é após profunda reflexão e oração que se tomou a decisão de fazer esta caminhada religiosa seguindo os passos de Jesus rumo à Páscoa. A igreja ela tem uma proposta plena. Né? Quando a pessoa não tá satisfeita, na verdade, esta insatisfação brota da falta de maturidade religiosa. Certo. Mas não que a igreja não ofereça elementos que ajude as pessoas a fazer sua experiência de fé. E aí, eu dizia para as pessoas que faria esse momento aqui com o senhor e me faziam exatamente essa pergunta, fazia uma pergunta que o senhor acabou de responder, né? A pessoa queria saber sobre, é uma pessoa lá do Major Prates, a dona Joana, e ela queria saber exatamente isso. Padre, o que é, como é que é isto, 40 dias? O que a gente faz ao longo desses 40 dias? Né? O que a igreja quer com isto? E aí muito o senhor bem. Coloca, né? Os 40 dias é uma, para responder para a dona Joana lá do Major Prates. 40 dias é um grande retiro. Um retiro de espiritualidade. A espiritualidade da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dona Joana, eu gostaria até que a senhora depois pudesse conferir uma belíssima passagem da Sagrada Escritura, que é a primeira carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Quando Paulo, anunciando Jesus crucificado, Jesus que morreu na cruz pela nossa salvação, como demonstração de quem abraçou a causa de Deus, que é a salvação de todos nós, alguns começaram a falar contra a cruz de Cristo. E ele disse assim, olha, já falei a vocês várias vezes, e agora quero repetir chorando, com lágrimas nos olhos, porque isso mexia profundamente com Paulo quando as pessoas pregavam um Cristo diferente, um Cristo que não morreu na cruz, um Cristo sem cruz, que não é o Cristo, Filho de Deus, e o Cristo Redentor da humanidade. E agora eu vou, mais uma vez, repetir chorando. Cuidado, muito cuidado com aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição. Então, a cruz tem um inimigo, que é Satanás, e todos aqueles que têm medo da cruz de Cristo podem ficar longe dessas pessoas. E São Paulo acrescenta, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para uns, ridicularidade para outros. Então, atenção, Filipenses 3, versículo 17. Cuidado com aqueles que se comportam como inimigo da cruz de Cristo. O sentido da quaresma, como um grande retiro, é para que nós possamos intensificar a nossa intimidade com Deus. De que forma? Através de 3 meios que a igreja nos propõe, que está em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, chama de esmola, que pode ser substituído por caridade, é sinônimo de caridade. Oração, que não é simplesmente um mover de lábios, mas uma intimidade que brota do mais profundo da criatura, na relação com o Criador. Essa experiência de procurar, em meio a esse mundo frenético, cheio de rumores, escutar a Deus, mas também falar com Ele. Quem sabe escutar, sabe falar. De fato. Na hora certa. E depois o outro meio é o jejum. O jejum. Que a sociedade não pode confundir com regime. Regime é por uma saúde física. Jejum é para que a gente pense que o nosso fim não é a sepultura.
Nós não somos só matéria. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso tudo na palavra. Foram palavras que Jesus usou para... A palavra de Deus que Jesus usou, se fortaleceu com ela para derrotar todo Satanás com as suas propostas tentadoras. O Padre Reginaldo, o senhor tocou num ponto muito importante, que também é um outro item que nós queremos colocar para você que está em casa aqui, pedir ao Padre Reginaldo que aborde com vocês essas questões, nos ajude nesse sentido. Padre, nós como igreja, tenho percebido da igreja uma preocupação muito grande. Por quê? Porque a proposta do jejum, da oração, da penitência, ela é uma proposta para a espiritualidade diária do cristão católico, né? E assim, nós vivemos num mundo que deu tantos passos evolutivos em vários aspectos na vida e até às vezes na espiritualidade cresceu muito, o cristão católico abriu mais a cabeça, tem sido uma igreja acolhedora, tem feito uma experiência religiosa muito bonita e vejo que nós estamos no caminho certo, né? Nós olhamos isso na pessoa do nosso Santo Padre, né? O Papa Francisco agora, com sua abertura, não é uma abertura que sinaliza liberalismo, não. Certo. É uma abertura de acolhimento, de amor, de misericórdia, que mostra o rosto misericordioso do Cristo, que vem nos anunciar ao Pai e acolhe as pessoas com ternura. Isso é muito bonito. E agora nós estamos num tempo e numa igreja onde as pessoas estão correndo risco, eu percebo, de ter um comportamento semelhante ao comportamento que Jesus reprovou no tempo em que ele veio para anunciar o reino para nós, que é aquele comportamento de viver uma fé de ritualismo, uma fé de modismo, uma fé que se expressa por comportamentos que amarram as pessoas às estruturas. Aí você vê um gesto externo. Ontem isto foi falado no Evangelho, né? Vê-se muito um gesto externo por parte dos fariseus, uma fala bonita, um discurso interessante, mas uma vida e uma conduta distorcida, porque não há conversão verdadeira. Então, questão interior. E eu acho muito curioso nessa dimensão quando a gente trabalha jejum, penitência, isso. Oração, porque a igreja, eu vejo que a igreja nos chama a atenção para que a gente faça essa experiência intensamente neste tempo forte da caminhada para a Páscoa, caminhada ao lado de Jesus para a Páscoa, a gente faça essa experiência intensamente desses exercícios espirituais. Mas não perca de vista que isto é para o dia a dia da nossa fé. E uma outra coisa muito curiosa, não é simplesmente fazer o jejum, porque esta é uma época de fazer jejum, porque se for assim nós não faremos no restante do ano litúrgico, e não é correto. O sentido espiritual do jejum, Padre. O que a gente pode falar para as pessoas, né? Do sentido espiritual do jejum, do sentido espiritual dos atos de piedade, do sentido espiritual da oração? Porque senão a gente faz as coisas para cumprir preceitos. É interessante essa colocação, porque ela está dentro da passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, que aborda exatamente esses 3 meios que a igreja nos propõe para intensificar a nossa união com Deus, o nosso crescimento espiritual nesse período da Quaresma. Nós constatamos que a humanidade, do ponto de vista científico e tecnológico, avança desenfreadamente. Mas nunca se constatou, tanto como agora, tanto vazio interior, tanta carência de Deus, carência de amor, carência de fraternidade. Logo as pessoas começam a sentir desejo de voltar ao início, ou saudade, numa linguagem assim teológica, do paraíso. Do paraíso. Saudade de Deus. A humanidade avança do ponto de vista tecnológico, científico, mas se encontra esfacelada, dividida, doente, cada vez mais. E aí começa a buscar a Deus. E as propostas que a gente encontra por aí, de pessoas que usam a palavra de Deus de forma errada, que até tentam manipular a palavra de Deus e usam o nome de Deus em vão, faz com que essas pessoas saiam
acolhendo todo discurso, toda pregação, toda proposta de vida melhor, anunciada por aqueles que realmente usam a palavra de Deus, repito, de má fé. Então, as pessoas querem realmente, às vezes, uma igreja conforme a sua vontade, a sua imagem e semelhança. Jesus censura a superficialidade dos fariseus, que sempre usavam a religião em benefício próprio e colocava fardos pesados nas costas dos outros. Elas não levavam e colocavam fardos pesados nas costas das pessoas. Por isso que Jesus um dia diz assim, olha, vocês são tão hipócritas que vocês nem entram no céu, nem saem da frente para os outros entrarem. Né? Uma censura. A igreja deseja que a conversão aconteça realmente partindo do âmago do ser, do mais profundo de cada um de nós. Por isso, a prática da esmola significa o exercício do desapego e a alegria da partilha. Autêntico. Autêntico. Não por trás. Você não dá o que sobra, porque o que sobra, você está fazendo do outro um transportador de lixo da sua casa. Você tem que dar aquilo que lhe faz falta, aquilo que você precisa repartir. Isso é que é a verdadeira esmola, a verdadeira caridade. Eu, numa reflexão sobre a dimensão do jejum, eu dizia que a prática do jejum, por exemplo, ela é uma forma da gente fazer um sacrifício. E quando a gente está exatamente no tempo da Quaresma pensando no sacrifício de Cristo, o nosso sacrifício de abrir mão de um determinado alimento que a gente gosta, certo, não chega aos pés do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como para nós custa muito abrir mão sempre das coisas, sobretudo de uma boa alimentação que a gente gostaria de experimentar, quando a gente experimentar o pesar por não comer, e isso no silêncio, não publicamente para se promover, quando a gente fizer essa experiência do sofrer internamente, não de forma masoquista, nós devemos nos lembrar. Quer dizer, abrindo mão desta ou daquela alimentação, sinto um sofrer danoso para mim. Isso não chega nem aos pés do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aspecto é interessante. Isso me faça lembrar o sofrimento de Jesus. Sim, e é um aspecto interessante, sabe por quê? E sair da ingratidão. Porque o homem não foi feito para ser dominado por absolutamente nada, nem ninguém, nem ser escravo, ser viciado. No momento que você consegue administrar algo que você tem vontade de comer, mas diz, não vou comer, você está sendo superior, sendo senhor, você está administrando, você não está se deixando. Vamos colocar nessa perspectiva aí tantas outras situações que fazem mal à humanidade, o alcoolismo, as drogas. Quando a pessoa consegue controlar, ela não está sendo dominada, ela está administrando, ela está dominando. Esse aspecto é interessante. Mas há um aspecto que aponta no jejum para o céu. Foi a resposta de Jesus a Satanás na primeira proposta, Lucas capítulo 1. Mateus capítulo 4. Porque quando o Satanás se aproxima de Jesus, quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus sentiu fraqueza, sentiu fome. Mas essa é uma estratégia sempre satânica. Observe as pessoas que se aproximam das outras quando elas estão debilitadas, quando elas estão carentes, quando elas estão precisando de alguma coisa. No mundo político é assim. A pessoa está precisando de uma cesta básica, eu te dou a cesta básica, mas você vai ter que votar em mim. Isso é fazer papel de Satanás. Vender a alma. Vender a alma. Você dominar, você querer... Porque quando o estômago dói, as pessoas são capazes de se submeter a situações mais humilhantes. Situações mais humilhantes. Aí, Jesus diz assim, a Satanás diz assim, você não é o filho de Deus? Escarnecendo de Jesus. Você não é o tal? Você não pode? Então, transforma essas pedras em pães e Jesus consegue, com fome, olha que se aparecesse pão ali na hora, realmente Jesus ia desejar comer, ia realmente ter o paladar aguçado, mas Jesus diz assim, não, o homem não é só matéria, tem um espírito para subir. Isso é bonito, esse é o aspecto do jejum que aponta para o céu. De fato, é riquíssima a espiritualidade da Quaresma, é riquíssima a intensidade desses momentos que a Quaresma nos propõe, esses exercícios espirituais, né? Isso é muito intenso e eu gostaria de colocar uma coisa muito curiosa que eu gosto de apontar nesse texto bíblico de Mateus, desses exercícios espirituais da Quaresma, para concluir nosso ponto aqui, é o seguinte: o que eu acho curioso é que Jesus rejeita tudo que o demônio oferece a ele. Por quê? Porque ele é fiel ao Pai. Isso. Nós muitas vezes
vendemos a alma ao diabo, nos tornamos infiéis a Deus, porque queremos algo, acreditamos estar necessitando e depois nos perdemos. Então aí, olhando para Jesus, a gente percebe uma coisa: não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, crer e confiar na Sagrada Escritura é muito importante e se orientar por ela. Depois, aquela questão: não tentarás o Senhor teu Deus, o Evangelho continua, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque quem confia em Deus não tenta a Deus, não pede provas. É interessante que Jesus, ao responder a todas as propostas de Satanás, ele faz uso da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A primeira tentação é de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está lá, não só de pão vive o homem. E aí, veja. Essa segunda de não tentar, ela é do Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 16. Uhum. E aí, sabe o que eu acho mais bonito? E nós vamos empolgando, né, minha gente? Estamos chegando ao final do programa. Mas veja que curioso, um ponto que me chama a atenção, Padre Reginaldo, é que depois de rejeitar a todas essas propostas tentadoras do inimigo, Jesus não deixa de ter o que ele precisava. Porque quando Jesus fala, vai-te embora, Satanás, né, com a autoridade daquele que crê, confia e espera no Pai, por sua fidelidade ao Pai, por sua fidelidade ao projeto do Pai, por sua coragem de enfrentar a cruz, né, que estava por vir. O que acontece? Vai-te embora, Satanás. O inimigo se retira e o que acontece? Os anjos se aproximam e servem a Jesus. Vem o banquete. E outra coisa, essa terceira tentação é a pior de todas. Porque Satanás queria que Jesus substituísse Deus da vida dele e o colocasse. Satanás queria que Jesus colocasse ele mesmo, Satanás, no lugar de Deus, no lugar do Pai. Entende? Então, é a pior de todas as tentações. Quando você deixa de adorar a Deus para adorar uma outra realidade, uma outra pessoa. Não é? Mas, assim, retomando o que é interessante, está dentro da sua pergunta, se você observar que nós começamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas, repetindo aquelas palavras que Deus pronunciou pela primeira vez ao primeiro homem, em Gênesis 3, versículo 19. Lembra-te, homem, que tu és pó em pó, tu te hás de tornar. Nós começamos refletindo a realidade humana, nós viemos do pó, e Deus quer que nós retornemos ao pó como barro na mão de oleiro, para Ele nos refazer, porque o pecado foi introduzido em nossa vida. Mas nós terminamos a quaresma celebrando Marcos capítulo 16, versículo 6, gritando, a humanidade inteira gritando, bradando, que o único homem que não virou cinza foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos realizando a realidade do homem que virou cinza e terminamos com a proclamação. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ressuscitou, não está mais aqui. Você vai lá em Jerusalém, como eu estive agora, está lá escrito até hoje. Ressuscitou, não está mais aqui. É o fundamento da nossa fé. É assim que nós terminamos a quaresma, celebrando a vitória do Senhor Jesus e nossa vitória, a vitória daqueles que nele acreditam. Padre Reginaldo, nós teríamos até outros pontos aqui que eu gostaria de abordar, mas não tem problema, porque a gente está sempre trazendo pessoas aqui. Como o nosso tempo está estourado, mas há uma riqueza muito grande nesse conteúdo, eu quero agradecer muito ao senhor pela presença, pela contribuição, convidá-lo para rezar comigo, abençoar a água, abençoar as pessoas que estão em casa, e de fato, agradeço muito a sua contribuição, é muito rica para o nosso programa, para as pessoas que nos acompanham em casa. Se você quiser deixar um recadinho para as pessoas, quiser mandar um recadinho para o povo da sua paróquia, pode deixar aí umas palavrinhas finais para as pessoas. Que o Senhor nos conceda a graça de seguir os passos dele até a cruz, como fizeram Maria, mãe de Jesus, o discípulo amado e algumas poucas mulheres, para depois juntos nós corrermos na direção dele ressuscitado e para que a luz do ressuscitado resplandeça na vida de todos os paroquianos da Paróquia Santos Reis, de todos os paroquianos da Paróquia Mãe Rainha, de todos os irmãos e irmãs lá da comunidade Cairosa da Casa de Acolhida Bom Pastor, de todos lá de Três Marias e de todos os telespectadores que estão acompanhando conosco, você católico, apostólico, romano, e você que professa uma outra fé. Deus abençoe e que realmente a luz do ressuscitado resplandeça em nossa vida por amor que nós temos à cruz de Cristo, que é o sinal daqueles que pertencem a Ele.
Momentos de Fé agradece a presença do Senhor, Padre Reginaldo. Momentos de Fé agradece mais uma vez a sua audiência. Que Deus abençoe você, sua família e todos os seus. Deus Pai de bondade, abençoai-nos e protegei-nos, amparai-nos e auxiliai-nos. Neste tempo forte em que fazemos a experiência religiosa da espiritualidade da Semana Santa, queremos, Senhor, ressuscitar com vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai esta água, abençoai a água que todas as pessoas trazem junto da TV ou junto do computador via internet. Abençoai, Senhor, a vida do Padre Reginaldo e de todas as pessoas que têm participado do nosso programa e dado a sua parcela de contribuição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, até o nosso próximo Momentos de Fé, se Deus quiser. E que a Mãe continue intercedendo por nós. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer: quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu.